Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um bule preto com uma rosa vermelha. E o texto que eu escolhi para hoje está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou pintar, vou começar aqui pelo bule e eu vou simplificar as luzes e as sombras. Eu vou usar o cinza claro, que nada mais é do que branco com um pouquinho de preto. Você vai ter um cinza claro. E vou usar um pouquinho do azul inverno. Nós vamos começar aqui, ó, nessa parte de cima, pincel número 4, e eu vou preencher de preto essas duas abinhas aqui. Pronto, preenchido. Como eu não quero perder esta linha, eu já vou colocar aqui, ó, um pouquinho do cinza. E vou colocar do lado de cá também. Só para separar ali, para eu não perder a linha, né? Ali em cima, eu vou usar um pincel 0 e vou preencher esse pedacinho aqui. Agora eu vou colocar nesta bolinha aqui, isso daqui, ó, é uma área de luz. E aqui em cima também eu vou ter assim uma área de luz. E o restante aqui vai ser preto. Em volta, né? A minha área de luz está aqui. Um pouquinho só do cinza. E eu vou separar a parte de baixo aqui com uma linhazinha de claridade. Depois a gente vai voltar com o branco aqui em cima, tá? Agora, por enquanto, a gente vai deixar assim. Eu vou colocar um pouquinho do azul celeste aqui em cima desse cinza. E vou abrindo para o lado bem devagarinho, só naquela área ali onde vai o branco depois, onde vai a pincelada de claro. Agora eu já vou colocar aqui, ó, como essa peça aqui é assim meio oval, então é nesse lugar aqui que vai a luz. E vou colocar o preto imediatamente em volta, antes que seque. Vou dar uma misturadinha para não ficar marcado, porque não é para ficar uma linha. Uma cor tem que sumir dentro da outra. Ó, meu pincel tá bem limpo. Eu já vou pegar um pouco do azul e vou colocar aqui em cima desse cinza. Agora eu vou preencher todo o restante aqui com o preto. Só com um pouquinho do cinza, eu tô colocando dos dois ladinhos para separar daquela parte do fundo ali. Ó, um pouquinho só. Não precisa levar para cima, só aqui. E aqui, olha como eu limpei o pincel mesmo, ó. E esfreguei bastante pincel. Agora nós vamos fazer aqui essa alça. Eu tenho aqui um espaço que eu vou preencher também com o pincel 0, que é a parte que liga a alça ao bule. Pronto, agora
Eu vou começar colocando preto aqui, ó. Aqui eu tenho dois espaços. Eu vou trazer esse preto aqui. Vou preencher até em cima. Olha, ele vem aqui. Aqui eu só vou fazer uma claridade, colocando um pouquinho do cinza, colocando na borda e dando uma esfumadinha para dentro. Até aqui em cima. Bem aqui, vai só uma pincelada assim, ó. Por aqui sumiu. Essa parte aqui também eu vou deixar preto. Aqui a gente tem que separar. E para fazer isso, eu vou deixar um espaço. Depois eu vou colocar o cinza. Já vou passar o preto aqui. Olha, eu passei da metade. Agora eu vou colocar o cinza aqui bem nessa parte e vou puxando. Ele vai sumindo. Mas a parte aqui de dentro vai ficar um pouquinho mais clara. Começo de novo aqui. E ele vem sumindo. Aqui nesse lugar eu vou colocar um pouquinho do cinza, um pouquinho a mais. Um pouquinho do preto no meio. Só para separar, porque essa roda aqui, a alça tá por cima dessa partezinha ali. Depois, se precisar, a gente volta e põe mais um pouquinho. Essa parte aqui de cima, eu tenho dois espaços, né? Aqui eu tenho uma divisão assim, ó. Você põe um pouquinho do preto, aí lava teu pincel e vem com o cinza, fazendo só uma pincelada. Ó, vai passar direto aqui e vai terminar aqui. Se você olhar aqui, se você olhar o risco, você vai ver bem direitinho esse desenho. Depois aqui em cima de novo. Pegar menos tinta, porque aqui o espaço é bem pequeno. Mas vai ficar uma linha de preto aqui, ó, vai fazer uma sombra. E essa partezinha aqui, a gente vira o pincel com o preto pra cima e termina fazendo um sombreado pro lado de fora. Aqui e aqui. Essa parte aqui de dentro, eu vou ter... Aqui onde terminou o preto, eu vou pôr um pouquinho do cinza. Eu vou dar uma esfumada pra trás. E eu vou completar aqui dentro com o preto puro. Vai ficar uma linha ali. Meu pincel número 4 tá novo, eu aparei agora, ele tá com ainda uns pelinhos ali, uma rebarba. Tá atrapalhando, então eu peguei o pincel número 2, menorzinho, mais velhinho, que já tá mais gasto, bem mais fácil de trabalhar com ele. Aqui, ó, esse cinza vem, ele entra aqui e encontra o outro cinza. Aqui vai fazer assim, um V. Vou refazer aqui com esse pincelzinho, que eu vou conseguir bem melhor. Aqui, ó, a gente tem também um pouquinho do cinza para separar. Vou colocar de novo o cinza aqui. E aqui, ó, a gente praticamente tem uma divisão, assim. O cinza daqui some por dentro, o cinza daqui some por fora. Terminamos a alça, agora nós vamos para o bico. Eu tenho um pedacinho aqui, que é uma área de sombra pura,
E eu já vou começar preenchendo com preto. Aqui também, ó, vai preto. E eu vou terminar a pontinha com o cinza. Agora eu peguei o pincel número 4 de novo, que para espalhar ele tá bom. Aqui bem no centro, a gente tem uma área de luz. Aqui, ó. Até em cima. Eu vou colocar o preto em volta. Até em cima e até embaixo. Até aqui. E já vou colocar o preto em volta, assim, ó, e vou misturar. Esse lado aqui de baixo eu misturo, ali não. Agora eu vou colocar uma pincelada do azul celeste aqui, ó, em cima do cinza. Assim, no comprimento. Vou pegar o preto e vou crescer para cima desse azul celeste. Aqui eu não misturo, tá? Deixa assim. Vou subindo com esse preto, olha como vai ficando uma luz azulada. Bem legal. Agora eu lavo meu pincel e vou fazer uma luz aqui, ó, nessa beirada. Aqui nem arrumei direito, porque agora eu tenho que trabalhar com o pincel assim. A beirada tá pra cá, então a ponta do pincel tem que ficar assim, ó. A ponta do pincel tem que ficar pra linha. E essa luz aqui eu não vou misturar. É assim, uma pincelada. Vou pegar o pincel menorzinho para acertar. Essa luz, ela vai até ali na boca, na pontinha do bico. Agora, aqui dentro eu coloquei preto e terminei com cinza. Agora, aqui, ó, vai um pouquinho do cinza. Vem sumindo pra cá e vem sumindo pra cá, ó. Eu vou usar o pincel 0 e o preto pra fazer esse acabamento aqui. E aqui termino com o cinza. Eu vou passar esse pincel aqui bem de leve, aqui em cima dessa linha, que tem entre o cinza e o preto aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linha muito nítida. Então, aqui eu passo o pincel de leve em cima. Agora, nós vamos para o corpo do bule. Agora, eu peguei um pincel número 14. Ele é bem grandão. Porque eu vou colocar aqui, ó, nesse meio, uma pincelada bem gorda de cinza. E agora eu vou pôr o preto em volta. Ó, eu já coloco o preto aqui. Não vou preencher tudo bonitinho, não. Primeiro eu vou misturar para não ficar mancha, não ficar marca. O pincel tá sem tinta quase. Aí eu vou lidando só aqui, ó, para tirar essa divisão. Ó, tá vendo? Eu tô apertando mesmo o pincel. Se você não fizer isso na hora, depois você não consegue, vai ficar aquela linha de preto. E é muito difícil, tem que pôr muita tinta para poder tirar aquela linha. Olha, meu pincel já tá quase limpo, tá vendo? Já posso lidar com ele aqui em cima da tinta cinza, que ele não vai deixar preto.
Agora que eu fiz isso, eu vou colocar, nem vou lavar meu pincel. Vou colocar uma pincelada de azul celeste em cima. Eu vou dar uma espalhada em cima do cinza. Agora eu lavo meu pincel. E venho colocando o preto em volta. Nesse momento, ainda não vou misturar. Se você quiser fazer, olha só, faça um lado primeiro. Depois você faz o outro. Acho que vai ser melhor, vai ficar mais demorado. Aí você não precisa ficar com medo de perder a mistura. Perder o tempo da mistura. Aqui a gente tem que separar, tá vendo? Então, tô deixando ali um buraquinho. Se bem que eu posso até juntar, porque aqui não tem como perder a linha, né? Juntei. Aqui também, ó. Já vou fazendo aqui a linha de fora. Contorno. Agora eu vou limpando pra dentro, ó. O bule é preto. Mas a gente precisa fazer umas luzes, porque senão fica muito sem graça, muito chapado. Ó, eu vou misturando, forçando o pincel, porque eu quero aqui dentro é só uma luminosidade. Eu não quero esse azul, esse cinza aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A princípio, eu coloco só a tinta só aqui. Porque depois aqui, ó, vai ser preto mesmo. Preto com preto não vai ficar manchado. Então, não temos problema. Agora, aqui a gente precisa trabalhar agora. Aqui em cima também eu vou deixar uma beira. Uma beiradinha. Para fazer acabamento depois. Não leve o pincel do preto direto ali no azul. Venha trabalhando com ele assim, ó, em volta. Aí você vai entrando. Olha como já está ficando. Eu tenho um leve azulado ali, seguindo a luz que a gente já deixou lá na tampa, ó. Ele não tá centralizado, tá? Porque a luz tá batendo desse lado. Agora eu vou pegar um pincel menor e vou preencher esse restante aqui do bule com o preto. Mas eu vou deixar aqui, ó, uma beiradinha pra gente colocar um dourado depois. Agora eu vou usar um pouquinho do cinza aqui, ó. Sumindo pra cima e sumindo pra baixo. Mais um pouquinho aqui. Do mesmo jeito. Sumindo pra cima e sumindo pra baixo. Mais um pouquinho aqui. Some, some. E agora eu vou pegar o branco, pincel número 8, tô trocando de pincel porque eu preciso dele durinho. Aqui, ó, ainda tá úmido. E eu vou colocar um pouquinho de branco aqui bem em cima dessa parte que tá azulada. E eu vou batendo o pincel pra fora. Tô colocando a tinta. Eu não tô espalhando, não, é colocando. Eu vou limpando meu pincel, seguindo aquela forma, aquele desenho que eu tinha. Agora eu pego mais um pouquinho, e aqui, ó, você viu que aqui eu tenho uma área mais gorda, aqui
é igual uma gota. Eu começo aqui na parte de baixo, que é a parte assim mais gorda. Mas eu não coloco ali, eu coloco aqui e vou levando pra fora. Não é pra ficar um batidinho. A gente vai preencher, só que dando batidinhas. Como essa tinta ainda tá úmida, ela vai se misturando. Aqui pra cima é um pouco mais fino. Eu tenho que manter a mesma intensidade de cor que eu tenho aqui, porque é um objeto liso. Aqui, ó, vem sumindo. Aqui eu tenho que engordar um pouquinho. Vai limpando o seu pincel para fora, até você perceber que acabou totalmente a tinta do pincel. Olha, quando tá nesse ponto, mas você ainda percebe manchinhas em volta, você pode pegar um pincel assim, ou um pincel grande e fazer bem de leve aqui, ó. Bem de leve. Não faça esse movimento que você vai ter uma gota, tá? Vem trabalhando redondinho, mas bem de leve. Deixa só o peso do pincel. Evita entrar aqui, porque senão você vai sujar de branco e vai levar pra fora. Não pode. Tem que trabalhar só em volta mesmo. Bom, acho que o meu aqui já tô satisfeita. Agora eu vou pôr um pouquinho de branco aqui também. Aqui essa área, ó. Também batidinho. Um pouquinho aqui. E um pouquinho lá em cima que eu não coloquei ainda. Bem pouquinho ali, ó. Só um pontinho de luz. Olha só como ficou o bule. Agora vai secar pra gente fazer o acabamento em dourado e o último brilho. Agora nós vamos para as folhas da rosa. Eu vou usar verde folha, pincel número 6. Eu tô basicamente preenchendo. E o verde pântano, só um pouquinho. E vou dar uma puxada. Vou deixar assim, manchado. E vou colocar um pouquinho de luz aqui. Tô usando marfim. Já vou fazer o acabamento com pincel 0 e com o marfim. Aqui, ó. Quando a gente tem essa parte aqui acentuada, porque ela tá do avesso, ela tá virada, a folha, né? Cabinho, verde pântano, risquinhos e risquinho clarinho. Aquele acabamentinho bem leve que eu gosto de fazer com o verde pântano. Você viu que ficou assim bem manchadinho? É isso que eu quero fazer. Nessa daqui também. Essa, inclusive, vou deixar mais escura. Só um pouquinho do verde aqui. E já completo com o verde pântano. O lado que tem essa ranhura, esse risquinho, é o lado que eu vou deixar mais escurinho. Aqui fica bem escuro porque tá debaixo da rosa. Então, deixei toda a ponta bem escura. Isso, bem manchadinho. Um pouquinho de claridade de marfim só aqui, ó. Nem puxei muito, você viu que eu só coloquei a tinta.
E agora eu vou fazer aqui, ó, o cabinho com verde pântano, a ranhura pra dentro e pra fora. E aquele leve contorno com o verde pântano. Essa outra aqui também, vou colocar a luz aqui. Você viu que eu deixei esses risquinhos na parte de cima? Isso significa que eu vou puxar o pântano para cima. Pântano é a sombra. Ela tá maior, ela tá mais inteira. Agora eu vou colocar o pântano no centro e vou puxar pro lado da ranhura. E aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho na borda. Nem vou trabalhar muito com o pincel. Iluminando com marfim. E acabando, quer dizer, fazendo acabamento. Geralmente elas se encontram aqui, que deu ruim, mas não vou mexer, vai ficar assim mesmo. Risquinho no meio, a ranhura e o acabamentinho. Nesse esquema aqui, eu vou fazer todas as outras folhas. Preste atenção no lado onde tem a ranhura, que é o lugar onde vai o pântano. Olha, já fiz aqui. Repare que aqui ficou bem escuro, aqui também. Aqui, ó, deixei essa daqui bem escura, só aparecendo um pouquinho de luz. E aqui também. Você só vai pôr assim, ó, um toque. E esse toque ele vai aparecer depois, não se preocupe. Aqui eu deixei mais claro porque tá por cima e tá mais separada da rosa. Essa daqui, tinha gotinhas aqui. Vamos fazer as gotinhas. Aqui só vou dar um fiozinho de luz aqui também. Essa daqui também, porque eu não posso puxar muito marfim para cima do pântano. Se você fez e ficou muito escuro e você quer clarear, você pode passar o verde folha em cima do pântano. Olha, essa daqui tá no jeito de fazer uma dobrinha. Então, eu vou fazer uma dobrinha bem aqui. Vou pegar um pincelzinho menor, eu venho com o verde pântano, que é a cor mais escura, e faço assim, ó. Só isso já faz a dobra, mas eu vou colocar um pouquinho do marfim do outro lado, ó, assim, assim. Sumiu a base aqui, então vou pôr mais um pouquinho do verde. Tá aí uma dobrinha. Aqui também, ó, ficou de um jeito aqui, faltando um pedaço, que eu posso pôr uma dobrinha que vai ficar legal. Eu vou escurecer um pouquinho para trás, que fica mais fácil para aparecer a luz. Ó. Aquela luz ali confunde um pouco. Então, eu vou pôr um verdinho por cima, que já vai disfarçar, vai ajudar. Eu tenho aqui o verde pântano, então, eu vou trabalhar com o verde pântano pro lado de cima, ó, redondinho. Já vou fazer a outra aqui. Eu vou colocar o verde pântano também, um pouco maior. Coloquei o lado de cima. Agora, eu vou pegar o branco só na pontinha do pincel e vou fazer o lado de baixo. Ó. Aí, você vai limpando o teu pincel bem de leve. Nesta aqui, nem precisa colocar uma base,
porque ela já tá bem escuro. Agora ali eu posso pôr aqui, ó, embaixo do branco, um pouquinho mais escuro. Quase não apareceu, mas dá para perceber. Eu posso deixar aqui mais branquinho. Tava úmido o pântano, eu coloquei o branco e ele some um pouquinho, né? Porque ele mistura. Olha, eu vou deixar mais branquinho. Mas eu preciso tirar essa linha aqui, ó. O branquinho tem que subir assim, fazendo o arco, né? Depois, se secar e precisar, a gente põe mais. Do lado escuro, aqui a gente põe uma gotinha, um pontinho. Fazer o contorno aqui com o pincel 0, porque é mais fácil. Só subir um pouquinho aqui o branco, ó, para deixar bem redondinho. Vou fazer o acabamento dessas daqui com o 0 e o pântano e já mostro para você. Olha como ficaram as folhas. E agora vou fazer o botãozinho. O botão, ele tem uma sépala aqui, ó. Eu tô colocando com pincel 0 para já ficar pronta a pontinha. Eu vou usar um pouquinho do verde pântano aqui embaixo, bem no meio. Agora eu vou fazer o botão mesmo, vou preencher aqui embaixo com o vermelho vivo. Que eu vou fazer essa rosa vermelha, lógico, né? E ali em cima eu já vou colocando um vermelho mais escuro, que é o vermelho profundo. Depois eu dou uma pincelada de vermelho vivo assim, que pegou um pouco, uma coisinha aqui do preto, que ainda tá meio úmido. Mas é uma pincelada aqui, ó, puxando pro lado, só para aparentar uma divisão ali em cima. Agora eu vou preencher todo o restante, que tá tudo molhado ainda, nossa, tem que tomar cuidado, com o verde folha. Inclusive essa parte aqui, ó. Agora eu vou usar, não vou usar o 0, vou usar esse pincel, eu tô fazendo com o pincelzinho número 2. Vou usar ele mesmo. Aqui embaixo eu já separo aqui. Faço a linha aqui da rosa. Desse lado, aí aqui por baixo faço uma linha. Depois eu vou puxar aqui, ó, bem no meio, um pouquinho de sombra. Nesse daqui também vou puxar aqui, ó, bem no meio. Tô limpando o meu pincel mesmo, que tá cheio de tinta. E aqui eu vou colocar também bem no meio. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Ó, só de passar o pincel ali já ficou a bolinha aparecendo. E já vou colocar um pouquinho de luz. Agora eu vou fazer o acabamento aqui com o 0 e o pântano. Tô separando. Lavo meu pincel, pego só o verde folha. E agora são pontinhas. Aqui ficou meio quebrado o meu botão, então eu vou pôr mais uma hastezinha aqui de sépala. Ó, pontinha da sépala, pontinha. Essa daqui já tá pronta lá atrás. Agora com o marfim, eu vou fazer aqui um pedacinho de ponta, mas não trouxe até embaixo, porque eu quero passar esse aqui por cima, olha. Uma pincelada. Aqui eu vou colocar uma luz
desse lado até aqui. Aqui eu vou colocar a luz nesse lado aqui, ó. Pronto. A rosa, eu vou colocar vermelho vivo de base nela inteira. Já vou deixar separado aqui o vinho e o verde pântano, que são as cores que nós vamos usar para fazer as sombras. Então, primeiro eu vou preencher inteirinho, rapidinho. Pronto, preenchi. Essa rosa a gente vai fazer de uma forma diferente. Na última aula, acho que foi na última aula que eu pintei uma rosa vermelha, eu fiz pétala por pétala. Essa daqui a gente vai fazer no todo. Ó, peguei o vinho e eu vou colocar aqui dentro do miolinho. Nós vamos fazer a primeira sombra. É quase uma bolinha mesmo, só que aqui fica mais marcado. Aí você limpa um pouquinho o pincel aqui. Mais um pouquinho. Agora, você tá vendo essa área aqui, que tem um monte de risquinhos? Aqui, ó, essa parte é a parte da frente da rosa. Então, você vai pôr um pouquinho de vinho, assim, atrás dos risquinhos. Você põe bem pouquinho, põe o risquinho em cima do risco que tá ali e dá uma esfumada, sempre assim, ó, limpando o teu pincel pra trás. Ó, como que vai ficando. Aqui ainda tem um pedacinho, aqui mais um. Pronto, agora que a gente já fez essa partezinha aqui, nós vamos fazer estes risquinhos aqui. Só que aqui, você não vai pôr aqui a sombra, você vai pôr aqui, ó, por baixo. Porque aí a gente vai ter o miolinho. Essa parte aqui tá na frente e essa parte aqui tá por trás. Complicado, né? Se você pegar uma rosa de verdade, você vai observar isso. Coloca ela, tipo, na mesma posição que essa daqui está, que você vai conseguir compreender. Ó, então, aqui você faz pra baixo, aqui você faz pra cima, pra cá. Ficou aqui uma linha muito retinha, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr bem no meio aqui, ó, uma sujeirinha, aqui e aqui outra, assim. Isso aqui vai facilitar pra gente fazer pétalazinhas depois. Agora, nós vamos continuar aqui, ó, do ladinho. Eu vou colocar bem em cima do risco, tá vendo? E vou esfumar pros dois lados. Pra cá e pra lá. Na verdade, tô passando, ó, o pincel bem em cima, na largura. Aqui, aqui também, posso fazer isso. Aqui, ó. Aqui, essa pétala, ela tá viradinha assim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do vinho aqui, ó, na ponta, bem na curvinha. E vou puxar pra dentro. Não pode puxar pra cá, tem que ser esse movimento. Agora, eu volto do lado de cá. Coloco bem em cima da linha, dou uma esfumada. Aqui. Posso até puxar um pouquinho mais pra dentro da pétala. Aqui também, coloco em cima do risco. Eu vou dar uma esfumada nele inteiro. Agora, eu tenho aqui esse risco redondo. Coloquei a tinta em cima do risco, vou abrir para baixo e para cima. Outro risquinho. Para baixo e para cima. E do lado de cá que eu ainda não fiz também, ó. Aqui é a mesma posição dessa pétala. Então, eu vou colocar aqui na ponta também um pouquinho do vinho. E vou dar uma esfumada assim pra dentro, redondo, ó. Fazendo esse movimento.
essa daqui ficou uma grandona no meio. Eu vou puxar aqui, ó, de dentro pra fora. Que tem uma curvinha, eu vou colocar um pouquinho também. E puxo pra dentro. Aqui e aqui, ó, eu coloquei a linha e não dei uma esfumadinha. Não quero deixar muito marcado, isso. Agora, olha o detalhe. Eu vou pegar aqui, ó, uma pincelada do vermelho vivo no pratinho e um pouquinho do verde pântano. Ainda ficou claro, ficou quase o tom do vinho. Eu vou pôr mais um pouquinho do verde. Pronto, ficou um tom mais escuro do que o vinho. Com essa cor mais escura, eu vou pôr, olha só a diferença. Eu vou pôr um pouquinho aqui nesse miolo, só para acentuar ali. Aí eu vou pôr aqui, ó, embaixo. Agora você só vai esfumar para baixo. Isso é para realçar a sombra. Agora eu vou pôr aqui, ó, essa pétala, deixa-me ver, aqui desse lado, eu vou pôr aqui e vou esfumar para essa pétala maior. Vou pôr aqui e vou esfumar pro lado da pétala. Aqui, ó, posso até subir. Depois eu ponho aqui nessa pétala, ó. Eu vou fazer do lado de cá, ó, a mesma coisa. Eu vou pôr aqui esse tom mais escuro, né? Você viu que eu já fiz toda a volta, ó, aqui, esfumando sempre pra fora. Vai ficar bem marcado. Aqui eu vou colocar em cima da linha e vou esfumar pra pétala de baixo, a pétala maior. Agora eu vou colocar só um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Lavo meu pincel e eu vou voltar com o vermelho vivo. O vermelho vivo, agora eu vou passar em cima do vermelho de novo. Eu tô fazendo a luz. Só que eu tô passando agora... Eu passei o vinho, esfumei para trás. Agora eu passo o vermelho vivo e posso até dar uma esfumada para dentro. Mas eu não vou esfumar, eu vou colocar a tinta. Ó, tô colocando só. Aqui já foi. Aqui, ó. Fechou aqui, fechou aqui. Essa parte aqui eu trabalho assim. E essa parte aqui, assim, ó. Que eu vou deixar... São as pétalas menores, que estão na frente do miolo. Então, eu vou colocar duas pétalas. A gente já tem um fundo bem escuro ali, que vai dar uma profundidade. Posso colocar uns pontinhos assim, ó. Agora eu tenho aqui, vou pôr mais um aqui que ficou meio sem luz. Aqui, ó. Vou trabalhar esse pedaço, não, vou trabalhar esse pedaço aqui de fora agora. Eu vou realçar só a área de luz. Aqui, essa passou por cima. Eu vou fazer assim, ó. Eu gosto de deixar essa pincelada simulando uma dobrinha. Riscos. Tá vendo? Do lado de cá, a mesma coisa. Essa tá por baixo. Então, é aqui que vai a pincelada de luz. Nesta, ó. Essa daqui, eu posso pôr uma luz assim. A luz nunca vai ficar em cima da sombra. Aqui, ó. Eu posso dar uma pincelada mais acentuada. E nessa daqui, eu vou dar uma pincelada só aqui nesse cantinho, puxando pra dentro e aqui, ó. Pra deixar um pouquinho mais claro. Posso até deixar umas
umas ranhuras assim, tá? É uma forma que eu acho que mais fácil, né? Aqui, ó, eu tenho uma pétala e eu vou dar uma pincelada nesse sentido. Aqui eu tenho outra, ó, é a mesma dessa. Eu vou fazer uma pincelada aqui também, assim, ó. E vou deixar sair aqui uma pontinha. E agora, esta maior, eu vou dar uma pincelada com o pincel nessa posição. É aquela central, ela pode ter dobrinhas. Então, olha aqui, ó, uma pincelada aqui, uma aqui meio tortinha, mais uma aqui meio tortinha. Ó, assim. E aqui só vou marcar um pouquinho mais porque quase sumiu. Mas é isso aí. Eu acho que desse jeito é um pouco mais fácil, porque você vai seguindo o risco. Se seguir essa orientação de luz e sombra da colocação, vai sair a rosa certinho. Agora eu vou fazer as duas pétalas que tem do outro lado. Aqui nós temos as duas pétalas. Eu vou preencher primeiro de vermelho. Ah, eu tô usando um pincel número, que não tem número, mas é um número 2, tá? Não tem mais número aqui, a mão da gente vai tirando aquela impressão. Aqui, eu vou usar o vinho para fazer uma sombra, e eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Vou pôr aqui embaixo, no contorno aqui de baixo, eu vou fazer esse movimento, ó. O pezinho aqui eu vou deixar mais escurinho. Aqui tem uma separaçãozinha, eu vou pôr só assim um pontinho de vinho. Essa eu vou fazer o contrário, que a luz tá pegando ali, então eu vou pôr a sombra aqui, ó, só que puxando pra lá, olha, arredondado. Pezinho, vou deixar escurinho. Ela tá emborcada, tá? Não tá uma pétala aberta. E é só isso. Agora nós vamos fazer o dourado no bule. Aqui embaixo do vaso, eu vou fazer um dourado. Encho de amarelo ouro. Primeiro, faço uma sombra aqui, ó, com o caramelo. Você não vai preencher inteiro o amarelo, tá? Eu vou fazer uma sombra aqui nesse cantinho, vai ficar mais acentuado, ó. Aí eu puxo o pincel aqui contornando. Aí eu puxo aqui embaixo também assim, ó. Contornando, tá? Ficou uma linha de amarelo ouro puro ali. Agora eu vou pegar o sépia, um pouquinho, e vou fazer aqui embaixo, em cima do caramelo, um pedacinho, ó, um contorninho leve. E vou fazer com o sépia também uma segunda sombra aqui, em cima do caramelo, mas sem cobrir o caramelo. Ele tem que ficar aparecendo. Ó, eu tenho amarelo ouro, eu tenho caramelo aparecendo. Se você cobriu tudo, passe um pouquinho mais de caramelo, tá? E agora, para finalizar, eu vou pôr o brilho de branco, que eu vou pôr, eu não vou fazer uma linha. Coloquei, ó, em cima do amarelo ouro. Até aqui essa voltinha, eu vou pôr um pouquinho do caramelo também. Achei que ficou faltando ali uma sombra. Agora, lá em cima, também vou colocar um douradinho. Eu vou começar colocando aqui. E eu vou usar um pincel 0, porque eu não quero invadir a área. Começo com
é nessa parte mais clara, tá? Eu vou colocar o amarelo inteiro. E aqui eu vou colocar a beiradinha. Você viu que aqui em cima nem tem um risco, mas eu vou contornar. E aqui tem esse recorte aqui mesmo. Vai preenchendo bem devagarinho para ficar bem bonitinho. E aqui, ó, na boca do bule também. Que eu não deixei espaço. Mas você pode passar em cima do preto, que vai ficar legal. Agora o caramelo. Caramelo também de pouquinho. E eu vou colocar o caramelo assim, ó, do lado de cá e vou sumindo com ele. Você viu que ele nem chegou até o final aqui, ó, minha pinceladinha. Eu vou levar ali até o final. Ficou mais amarelinho ali. Já essa parte aqui, eu vou colocar, a luz tá batendo assim, então essa parte vai ficar iluminada. Eu vou colocar um caramelo desse ponto pra lá. Aí, eu vou colocar um pouquinho do caramelo aqui. Os finais, assim, sempre some, tá? Aqui vai pegar uma luz, então eu vou colocar um caramelo ali. Pra parte de trás. E aqui eu vou colocar um caramelo aqui, puxando pra lá. Isso, agora, aqui no bico, eu vou colocar nessa parte de trás. Nessa parte aqui da frente, eu vou colocar aqui, ó, nesse espaço um pouquinho. Não precisa encher inteiro. Não vou colocar o sépia nessa parte, porque é muito estreitinho. Eu vou colocar agora uns brilhos. E é colocar. Agora não é dar pincelada, como a gente fez com o caramelo. Aqui um contraste. Vai dar um brilho, preencheu inteiro. Não deve preencher inteiro, tem que aparecer um pouquinho do amarelo. Ó, puxei um amarelinho ali. O branco, ele vai em cima do amarelo, sem cobrir inteiro, tá? Vai ficar assim, ó. O caramelo tem que ficar aparecendo. Aqui eu vou pôr um pouquinho do branco bem na curvinha. E um pouquinho aqui, ó, no bico. E nesse aqui, eu vou colocar o amarelo, o branco aqui, ó, bem no começo, na curvinha. Só isso já é suficiente. Já vou aproveitar e vou colocar o brilho do branco. Aqui, ó, tá totalmente seco. Então, eu vou usar o branco. Vou pegar, eu vou colocar aqui no pratinho. E vou fazer desse lado aqui, ó, uma luz seca. Ó, eu tô usando o mesmo pincel. Eu não vou esfumar muito. Eu só vou dar uma clareada, ó. Nem fui até a borda. Olha a diferença do outro que não tem. Então, esse lugar aqui, onde tem essa luz, eu vou fazer essa luz seca. Aqui, tá vendo que a gente tem uma luz? Aqui eu já vou colocar o brilho. Bem no centro, não precisa fazer inteiro, vou colocar de duas partes, ó, aqui e aqui, viradinho. Aqui, posso pôr um ponto de luz assim, olha como já realçou. Aqui também, sem chegar na beiradinha, eu vou iluminar um pouquinho mais com uma luz seca. Aqui nesse pedacinho. E agora com o pincel zero. Pincel zero. Aqui eu tenho uma linha. Porque eu não cheguei com essa luz seca ali na borda. Você viu que é uma linha que eu interrompi duas vezes. Sumiu aqui. Aqui também, ó. Não na beiradinha. Aqui um pouquinho pra dentro.
Porque se você colocar na beiradinha, não vai aparecer, porque o tecido é branco. Dependendo do fundo que você colocar, vai sumir. Ali sumiu. Aqui eu vou interromper a linha, vou descer mais um pouquinho só. Aqui também, ó, um pouquinho assim pra cima. Aqui, ó, também vou descendo, vai sumindo, vou subindo, vai sumindo. Aqui um pouquinho. Desse lado de cá também um pouquinho de brilho. Não coloquei na borda, tá? E vai sumindo. Isso. Prontinho. Agora a gente espera secar para fazer o fundo. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu não quero fazer um fundo muito extenso. Então, eu vou colocar o diluente, ó, bastante diluente aqui no pratinho e vou umedecer toda essa área com diluente. Toda essa área aqui, ó, de meinhos. O diluente, ele é transparente, mas quando a gente tá trabalhando assim, a gente consegue ver onde ele parou. Aqui, vou subir um pouquinho. Por que que às vezes eu uso água e às vezes eu uso diluente? Esse pano, ele já tá com acabamento. Se eu uso água, corro o risco de que a água leve a tinta, cresça e ultrapasse essa costurinha aqui, esse acabamento. Aí fica feio. Com o diluente, não. O diluente, ele não cresce. A tinta fica só em cima dele e fica suave. É por isso que aqui eu não vou usar água. Se você estiver trabalhando num tecido sem o acabamento, você pode usar água sem problema. A água deixa um fundo muito leve. Eu gosto bastante. Assim, quando está passando diluente, é só você olhar assim, ó, contra a luz. A minha luz está batendo de cá. Então, se eu olho assim contra a luz, eu vejo exatamente onde o tecido ficou mais seco, que eu tenho que pôr um pouquinho mais, e onde tá bem encharcadinho. E é pra, quero que fique bem encharcadinho, embora eu vá fazer só um fundo bem pequeno aqui, não vou crescer, nem vou subir lá pra cima. Pronto, tudo bem molhadinho. Eu vou usar mostarda, você pode usar o ocre se você quiser. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, no pratinho. Com esse mesmo pincel, que é um número 18, eu vou começar. Ó, tô colocando bem pertinho. Eu não vou crescer além disso. Aqui pra cima eu vou fazer com pincel menor. Aqui embaixo eu vou fazer com esse. Eu quero só trabalhar assim um cantinho aqui, os fundinhos. Não preciso nem sujar outro. Viu que aqui é uma mesa. Então eu tô trabalhando assim, ó. Eu nem preciso preencher todo o espaço. Eu já posso ir deixando essas linhas. Vou deixar uma linha bem aqui, ó, no meio desse, na altura do botão. Aí eu venho terminando assim, deixando pontas. Aqui, ó, embaixo das duas pétalas, vou deixar também. Cantinho aqui, ó. Tá bem pertinho do trabalho, mas como tem diluente, não vai acontecer nada, não vai crescer. Ali naquele cantinho, bem cantinho, mesmo eu vou deixar o sépia. Aqui, não vou puxar muito, porque o espaço que eu tenho aqui, eu tenho que deixar mais ou menos igual ao espaço que ficou do outro lado. Então, não posso ir pra lá.
Aqui já acabou minha opção de espaço. Aqui em cima só vou colocar um pouquinho assim, porque aqui vai ficar tudo escuro. Aqui também, olha, o pincel já tá bem limpo. Pincel bem limpo, ainda em cima do diluente. Só um pouquinho aqui. Sempre você termina assim, ó. Terminei aqui, já passe ali pro outro lado. Não pode colocar aqui inteiro e aqui só até aqui, tá? Tem que deixar parelho, ó. Aí, se eu pus aqui, eu tenho que pôr um pouquinho desse lado também, ó, na mesma altura. Falei que ia pôr um pincelzinho menor, nem vou pôr. Por isso mesmo. Não encha essa roda, tem que ficar, imagina isso aqui, ó. Aí, aqui só vai um pouquinho. Aqui também um pouquinho. Limpo o meu pincel. De mostarda chega. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número 8. Eu vou trabalhar com sépia. Coloco aqui no pratinho também. Essa área aqui eu vou deixar bem escurinha. Ali bem escurinho. Aqui no cantinho bem escurinho. Esses cantos aqui, ó, todos eu vou colocar o sépia. Mas é só no cantinho. E eu venho trabalhando com ele também assim, ó, tá vendo? Eu vou deixar aquele espaço ali, não vou preencher inteiro. Aqui, ó, vou pôr um pouquinho de sombra, né, dessa folha. Olha como eu tô fazendo, eu não enchi grudado. Levei e vou fazer essa forma aqui. Pontinha. Aqui seria a mesma coisa. Eu vou deixar só um espaçozinho. Aqui, um pouquinho de sombra embaixo, puxando pro lado. Não cheguei em cima. Aqui um pouquinho também. Grudadinho no elemento. A sombra nunca pode ficar com uma luz entre, no caso aqui, a pétala e o fundo, que é a mesa. Aqui eu posso pôr bem no cantinho um pouquinho, mas muito pouco, tá? Porque a luz tá batendo aqui, então a luz tá entrando aqui, ó, nesse cantinho. Olha, já fiz aqui esse lado, aqui não subi muito. Agora eu vou fazer essa linha, que seria a linha do horizonte, e vou puxar um pouquinho aqui pra cima. Vou puxar mesmo. Aí vai sumindo, não pode ficar a marcação. Aqui no cantinho. Se você quiser, esse é um jarro, um bule que você pode trabalhar com aquele, sabe o molde vazado que costumam colocar aqui, atravessado assim? Vai ficar bonito se você fizer isso. Pode interferir da forma que você gosta. Apenas eu sugiro e eu dou a minha ideia, você pode incrementar com a sua. E mais, depois me mostra, porque eu gosto de ver. Agora eu vou usar o verde pântano, troquei de pincel, peguei o número 6, que tá bem aparadinho. E o verde pântano, eu vou deixar aqui, ó, esses cantinhos aqui, por mais um pouquinho, mais escuros. Eu não vou cobrir o verde pântano. Eu só vou sombrear de novo essa parte aqui, para dar mais profundidade. Vai ficar quase da mesma cor da folha. Só não vai ficar porque o verde pântano em cima do diluente, o diluente ainda tá úmido, ele vai sumir um pouco, ele vai ser diluído. Tá vendo como escureceu bastante?
Então, é isso que eu quero. Vai sumindo. Cantinhos, todos os cantinhos. Um pouquinho só aqui. Mais um pouquinho aqui. Viu que é bem pouquinho. E um pouquinho... Ah, não, aqui tem, ainda tem um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, ó, bem grudadinho na pétala. Olha como dá a diferença de um para o outro. Ele dá muito mais profundidade. E agora, para finalizar, pincel zero, marfim. E olha o que eu vou fazer. Aqui, ó, essa folha ficou por cima. Eu não tinha feito esse acabamento nela ainda. Aqui uns detalhezinhos. Aqui eu vou dar uma realçada com o pincel zero. Aqui, porque tá por cima. Do lado de cá, eu tenho aqui, ó, a dobrinha. Aqui, ó, um pouquinho. É o mesmo verde que eu usei para fazer a base da folha. Eu vou fazer aqui, ó, o cabinho. Essa luz que eu usei o marfim do lado de lá, aqui eu vou usar o verde. Se você quiser, ainda pode iluminar um pouquinho mais a rosa com o vermelho mesmo, ou se você tiver o fluorescente, pode usar o fluorescente aqui, que fica muito bonito, sempre. Então, o trabalho está concluído. Olhem aqui o acabamento maravilhoso que eu tenho. Minha costureira Selma que fez esse pano. E para quem estava aguardando um bule de porcelana preta com dourado e rosa vermelha, aí está. Espero que você tenha gostado. Pinte e manda para eu ver. De preferência com uma fotinha sua junto. Aí eu já te mando um beijinho especial. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, vamos ao beijinho especial de hoje. Essa é a Glaucione, minha aluna presencial que mora em Curitiba, Paraná. Apesar de só ter experimentado pintura em tela, é seguidora pontual do canal Sonalu Pinturas. Ela é uma pessoa incrível, marcante e muito bom humor numa pessoa só. Glau, seu sorriso, sua presença se tornou indispensável na minha vida. Que Deus te abençoe muito. E o meu beijinho especial de hoje é seu.